Estou aqui ao lado dele, o prefeito da cidade de Botucatu, João Curi Neto, que a gente vai falar um pouco, depois de um resumo que a gente fez no começo do ano, falando tudo o que aconteceu na cidade, a gente vai falar um pouco do que já aconteceu, dos investimentos que foram feitos aí na cidade de Botucatu nesses últimos 6 meses. Tudo bem, João? Tudo bem, Lick, tudo bem. Prazer muito grande falar com você, com todos os seus telespectadores, as pessoas que te acompanham. E saudade já de você, faz tempo que você não aparecia aqui. Aqui no gabinete, sempre que foi convidado, o programa Curtição esteve aqui. E não é só a gente que vem não, né? A população de Botucatu comparece aqui também, né, João? Exato, estamos sempre perto, sempre junto, mostrando, né, o que está sendo feito, os grandes desafios que a cidade tem enfrentado, também as dificuldades que tem uma administração pública. É claro que nem tudo são flores, né? A gente tem dificuldades aqui de várias ordens, mas o importante, eu sempre digo que não são os problemas. Porque o problema a gente tem em todo lugar, é no trabalho, é em casa, né? E aqui na prefeitura não é diferente. O que faz diferença é como é que a gente se comporta perante os problemas quando eles surgem, quando eles aparecem, né? Se coragem para enfrentar, diálogo, articulação, para que a gente possa responder às necessidades da população o mais rápido possível, de uma forma que gere aí melhores momentos para cada um de nós. Então, acho que ter problema não é o grande problema. O problema é você realmente se comportar como a população espera que você se comporte a hora que eles surgem. Legal, então vamos falar dos investimentos. Há um tempo atrás aí teve um investimento de 2 milhões na cidade de Botucatu, que vocês receberam para mexer na cidade aí também, que os 700 mil acho que foi direcionado à Praça da Catedral, né? Que já está fechada para reformar. E como que tá isso daí? Então, as obras são muitas obras em andamento. A gente teve um ritmo bastante rápido aí de empreendimentos na cidade. Em 3 anos e meio a gente olha para trás, a gente fica até um pouco, né, de ver quanta coisa que a gente conseguiu implantar em Botucatu, quantos conceitos foram rompidos, conceitos que seguravam o crescimento da cidade. Eu acho que a gente pode falar de grandes obras, até de coisas do dia a dia da população, como por exemplo, você tem um fórum de 15 milhões de reais, que é uma obra emblemática, todo mundo fala, mas ao mesmo tempo para nós é muito importante a questão, por exemplo, da farmácia 24 horas. Quando a gente entrou na prefeitura, Botucatu, uma cidade que é referência na área da saúde, não tinha uma farmácia 24 horas, uma coisa simples, né, que a cidade não dispunha de um serviço como esse. E nós fomos lá, contato, articulação, firmeza, inclusive de propósito, e conseguimos resolver. Então a gente vai aqui de fórum até uma farmácia 24 horas, a gente vai de um salvamento de um hospital Sorocabana, por exemplo, até a abertura da prefeitura na hora do almoço. Então são coisas que durante esses 3 anos, né, que a gente está na frente da prefeitura, são coisas que realmente nós trabalhamos com a certeza de que a gente tinha aqui um compromisso para ser implantado, para ser executado, né, e obras importantes, serviços importantes para disponibilizar para a população. Eu acho que a gente teve um ganho de qualidade aqui de gestão pública, de serviços e bens para a população. Por exemplo, poupa-tempo é uma coisa que mudou o paradigma da cidade quando se trata do seu relacionamento com o poder público. Hoje tem gente que vem aqui e fala: João, eu estive no poupa-tempo hoje, enquanto pessoas que falam para mim que tiveram no poupa-tempo ficaram até constrangidas, né, pela forma como foram atendidas, pela agilidade no atendimento. São coisas que há pouco tempo atrás era impensável na cidade você ter, né, esses equipamentos. Então hoje a gente percebe que avançou muito. É só dar um pulo em alguns lugares da cidade que você percebe aquela região do Santa Elisa, do 24 de Maio, Hospital Novo, Hospital para Dependentes Químicos, Hospital Geral. Você pega toda aquela ligação agora que nós estamos fazendo da Castelinho até Rubião Júnior, shopping que finalmente começaram as obras, parque tecnológico, várias praças com um conceito completamente diferente do que se tinha antes. A praça para nós não pode ser só um espaço contemplativo de alguma coisa que é bela, né? Tem que ser mais do que isso, tem que ser alguma coisa que seja útil para a população. E ser útil significa criar na população a vontade de desfrutar daquele espaço. E para isso a gente levou a academia ao ar livre, uma inovação completa, ou seja, você vai para a praça, mas você vai para fazer atividade física, você vai para levar o neto no playground. Então a praça hoje passou também a ser um equipamento público de grande utilidade para a população. Ontem nós inauguramos uma praça lá no Jardim Planalto, com uma pista de skate feita pelos skatistas, o projeto, né? Porque você vem, às vezes, pega um pessoal, um engenheiro,
engenheiro. É diferente você pegar o engenheiro, fazer uma pista de skate, do que você chamar os skatistas e falar, me ajuda aí, vamos fazer um projeto bacana, tal. E os caras fizeram, onde teve campeonato, né? Tava lotado de gente, agora nós estamos fazendo uma outra praça com eles, para a gente poder criar um circuito em Botucatu também. Então são coisas que são do dia a dia, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. E a gente com isso também consegue deixar a cidade mais bonita, mais agradável. Né? Eu gosto muito, é claro que a gente está fazendo hospital, é uma obra importante, mas para mim não é menos importante de repente você fazer investimento numa praça onde a avó pode sair de casa com o seu netinho pequeno e os dois teriam que fazer numa praça ali, um vai no playground, outro vai na academia para idoso, né? E as pessoas se reúnem, se encontram. Então são muitas ações na área, em todas as áreas de atuação que a prefeitura tem trabalhado para poder oferecer melhoria de condições de vida para a população. João, você falou aí de hospitais, Botucatu foi eleito uma das cidades que estava melhorando na parte de saúde, na parte de hospital, só que sempre ainda aparecem algumas reclamações ainda, né? Não está 100%, vai ser difícil chegar a 100% ali, mas vocês estão buscando isso daí, né? Nós temos, quando a gente entrou na prefeitura, isso não é novidade para ninguém, a saúde estava com uma dificuldade muito grande. A gente fala até que a saúde estava na UTI, porque o único pronto-socorro que nós tínhamos na cidade era lá no Sorocabana e tinha uma plaquinha, quando você chegava lá de madrugada, escrito não temos médicos. Né? E o Sorocabana com muito problema de gestão, muitos problemas financeiros e com uma dificuldade muito grande de relacionamento com a prefeitura. Né? A prefeitura não se dava com o Sorocabana e, por conta disso, o hospital estava passando por uma crise já bastante complicada, que culminou naquilo que a gente acompanhou depois, que é o fechamento. Né? O hospital estava para fechar suas portas e nós tivemos aqui que, num ato muito difícil, tivemos que tomar uma decisão, e a decisão foi não deixar o hospital fechar, salvar o hospital para devolvê-lo ao uso da população. Uma iniciativa arrojada, difícil, que precisou de uma grande articulação com os poderes judiciários, ou seja, com o Poder Judiciário no sentido do Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Estadual, com o Poder Judiciário, com a Justiça do Trabalho, com o Poder da Justiça Comum. Né? Então, todos esses entes participaram desse grande processo que nós construímos e que caiu no meu colo. Né? Eu jamais imaginei que pudesse acontecer o que aconteceu, embora soubesse das dificuldades, porque as dificuldades do Sorocabana eram dificuldades de anos, de mais de 10 anos, né? Mas que veio piorando a cada ano. E a gente tomou essa medida de desapropriar, de comprar, pegar dinheiro público e botar lá, porque nós entendemos que aquilo não é gasto, é investimento, é prioridade. E quando a gente fez esse movimento, a gente sabia que nós entraríamos num momento de transição, né, de um projeto sendo executado, mas que durante a execução desse projeto a gente teria problema. Porque quando você fecha um hospital, é claro que isso vai refletir nos outros equipamentos de saúde. Ninguém fecha um hospital e fica impune. Então, esse hospital fechou, agora fechou para ser reaberto, não fechou suas portas definitivamente, fechou para que a gente pudesse reformá-lo, e até essa reforma ficar pronta, a gente sabe que vai ter um problema, em algum lugar vai estourar o problema. E está estourando, por exemplo, no pronto-socorro, está estourando lá na Unesp. Por quê? Porque fechou um hospital, meu Deus do céu, é natural. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um grande projeto para a saúde. Nós ficamos, Lick, durante um ano, o primeiro ano do nosso governo, fazendo um grande plano para a saúde pública de Botucatu e da nossa região. E esse plano está acontecendo. Só que às vezes a gente não consegue visualizar ainda os ganhos que ele vai gerar para Botucatu, porque ele está no meio do processo. A gente está no meio do caminho. Nós temos um projeto para a saúde, por exemplo, que conta com mais de 14 investimentos, empreendimentos que devem ser implantados para resolver bastante o problema da saúde. O que seriam? Seriam 4 postos de saúde novos. Nós já inauguramos o primeiro, vamos inaugurar o próximo em Vitoriana. Inauguramos sábado agora em César Neto. Vitoriana, Comerciários e Santa Elisa. Nós estamos construindo, isso não é discurso, não é fala para poder jogar o problema lá para frente. Não é, isso já está em construção, um já foi, inclusive, inaugurado, o outro essa semana inaugura. Depois nós temos um ambulatório médico de especialidades, que é o AME. Depois o Centro de Reabilitação no Simão Toro, para as pessoas com deficiência. Depois a abertura do Hospital Sorocabana, o pronto-socorro infantil, o Hospital Geral lá do lado da FATEC.
Do lado da FATEC e do lado do Hospital Geral, um hospital para dependentes químicos. Reforma de postos de saúde que estavam aí, como por exemplo da Vila Jardim, em petição de miséria, né? Então você tem reforma das unidades. SAMU, né? O sistema ambulatorial de urgência, o Espaço Saúde Cecília Magaldi, quer dizer, a farmácia popular, é um conjunto, né, de equipamentos públicos que vão dar uma outra dimensão para a cidade de Botucatu. Então o pronto-socorro, às vezes a gente olha e fala, será que era essa obra que esse governo se propunha? O pronto-socorro é uma estrutura dessas mais de 12 estruturas que nós estamos montando em Botucatu. E todas elas são complementares. Todas elas se interligam. Então, quando você só tem uma e as outras estão para acontecer, é natural que a gente veja dificuldades e encontre dificuldades. Mas eu queria falar disso também para a população, ou seja, nós temos um grande projeto que está em andamento e vai acontecer. Vai acontecer. O que nós precisamos é garantir e dar segurança para a população que eles não sejam rompidos, né, por picuinha política, por vaidade, porque esse governo começou, se eu entrar não vou continuar. Isso não tem mais espaço para esse tipo de coisa na nossa cidade. Então nós precisamos essa garantia de que o hospital vai ser inaugurado, o hospital novo, o Sorocabana vai ser aberto, a clínica para drogados vai ser aberta. Tudo isso faz parte de um grande projeto. E eu quero ser julgado depois deles estarem prontos. Daí nós aceitamos, né? Se a população quiser dizer, olha, ficou uma porcaria, eu recebo as críticas, não tem problema nenhum. Recebo, absorvo, levo para casa e realmente vou dizer, olha, nós tentamos e não conseguimos. Mas enquanto isso não acontecer, gostaria que as pessoas entendessem, né, que há um grande projeto em execução. Não é para começar, em execução. O hospital vai ser inaugurado até o final do ano. A clínica de dependentes químicos até o final do ano, os postos de saúde até o final do ano. Então, são grandes obras que a gente quer deixar pronta para depois virar para a população e falar, olha, está aqui todo o projeto que nós tínhamos para a saúde. E daí a população tem todo o direito de fazer o julgamento dela, né? E seja qual for, nós vamos respeitar. Mas antes disso, eu acho um pouco prematuro. Por quê? Porque é claro que o pronto-socorro que nós inauguramos ali, que foi iniciado no governo passado, e por uma série de problemas nós tivemos que mudar praticamente toda a concepção, até porque tinha parede lá que não passava, tinha porta lá que não passava maca, né? Não tinha equipamento na parede de oxigênio. Quer dizer, tivemos que mandar refazer uma série de coisas, mas tudo bem, isso é passado. Então agora a gente tem que olhar para frente. E olhar para frente significa abrir esses outros equipamentos hospitalares de saúde para a gente poder ter um sistema mais orgânico, funcionando melhor e atendendo melhor a população. Que no final das contas é isso que a gente quer. Eu não estou satisfeito com o tempo de espera. Eu fico contente porque tem gente que me diz o seguinte, João, eu fiquei esperando muito tempo para ser atendido no pronto-socorro. Mas a hora que eu fui muito bem atendido. Isso me dá uma certa satisfação, né? Porque quem lembra o jeito que estava, sabe do que eu estou falando. Por Sorocabana antes não tinha médico. Então hoje a pessoa vai lá, é atendida e é bem atendida. O que está pegando? Está pegando que é demorado para ele ser atendido. Está demorando muito para ele ser atendido. Tem uma fila de espera que está demorando. Então eu já determinei a contratação de mais médicos, nós temos recurso para isso, carimbado, eu carimbei dinheiro para isso, e nós vamos, inclusive, agora mostrar que nós precisamos melhorar o atendimento lá e diminuir essa fila de espera. Está difícil, você não acha facilmente médico, apesar do que a gente paga, e não é pouco, é um dos melhores salários da região, hoje você não tem médico que está com vontade, que quer trabalhar de sexta-feira. Né, o pessoal, os nossos maiores problemas lá no pronto-socorro é de segunda e sexta. Terça, quarta e quinta a gente consegue atender bem, tem 7 médicos. Né? De segunda e sexta a gente não consegue ter o mesmo número de médicos. E olha que eu tenho dinheiro para pagar. Né? Então, são problemas que a gente encontra no meio do processo e a gente precisa resolver para poder atender melhor a população.